Deputado Kim Kataguiri, que diz que venceu as prévias do MBL para ser o candidato à Prefeitura de São Paulo. Olha que coisa, prévias do MBL. Vai revelar aqui o plano da Dilma Rousseff no BRICS? Vejamos. Depois da indicação de Lula, Dilma assume o banco dos BRICS e já planeja uma pedalada internacional. Depois de ter Foi revelada a fraude? sido caçada por cometer pedalada fiscal aqui no Brasil, na luta que todos nós empreendemos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Aliás, se você ainda não assistiu o documentário do Movimento Brasil Livre sobre o impeachment, um documentário muito bom. Eu gostei, hein? Leve, divertido, mas com muito conteúdo, toda a trajetória e os bastidores do impeachment. É o documentário Não Vai Ter Golpe, que você encontra aí no Amazon Prime ou no Clube MBL, que você tem acesso a todos os nossos documentários e mini documentários. Nós vamos falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para chegar... Falar nisso, deixa você seu like no meu vídeo aqui, cara. Me ajuda. No máximo de pessoas possível. Muito bem, a Dilma foi indicada para o Banco dos BRICS, né, como vocês já sabem, recebendo um salário astronômico, né, um prêmio por sua astronômico. Ó, esse negócio tá errado, porque ela é presidente de uma instituição internacional, então ela ganha em dólar, tá? Que é o mesmo salário que todo mundo ganhava, tá? Só que, como o dólar tava nas alturas, lembra disso? Competência, um prêmio, né, por ter sido a pior presidente da história do país desde a redemocratização, com a pior recessão que o Brasil já viveu, pior até que da pandemia, ou seja, a Dilma economicamente ela conseguiu ser pior do que uma pandemia para nossa economia. E agora ela volta a prejudicar a nossa economia, as nossas empresas, os nossos empreendedores, numa posição de poder que é a presidência do Banco dos BRICS. Aliás, eu fiz um vídeo outro dia falando sobre a nomeação de um assessor, né, que defendia... Tá bem aí, mano? A nomeação de um assessor que defendia, né, fuzilamento, perseguição, morte para aqueles que se opuserem, né, que se opunham a regimes socialistas, a ditaduras socialistas, né? Se você começa a permitir com que... ele tá falando do Arnaldo... Ele tá falando do Elias Jabbour? Esse tipo de com esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aquilo vai pro buraco. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não é matar a galera, vai aplicar a lei, maluco. Assim, é aplicar a lei. Pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? No caso do socialismo, sim. Sabe o que eu acho engraçado? É esse choque, mas pena de morte? Gente, o país que vocês tanto defendem e amam, Estados Unidos, tem pena de morte há muito tempo. Inclusive, já matou criança nessa vibe, tá? Criança negra, né? Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre é pobre, com a pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Não. Ironicamente, um socialista, né, um comunista trabalhando para um... Não, peraí, é comunista ou socialista? Peraí, que bagunça é essa? Banco, né, e sendo encaixado... Não, sabe o que é legal? Ele fala assim, ironicamente, um socialista comunista trabalhando em banco. Sabe o que é triste? Assim, deixa eu explicar pra você, que o Kim não tá te explicando. Você aí, você tem alguma outra opção que não seja trabalhar? Porque ele te faz pensar que no comunismo ninguém vai trabalhar. Isso é uma mentira. Como diz o Xandão, né? Mentira! Você é obrigado a trabalhar. E aí você vai tentar trabalhar onde você puder, obviamente. No caso do Elias Jabbour que ele tá falando, o Elias Jabbour é um cara com formação excelentíssima, tá? Um cara capacitadíssimo pra estar onde está. Então, Kim, né? Tá falando bobagem. Num cargo, quando se qualquer pessoa de direita defendesse 1% do que esse sujeito defende para seus opositores políticos, já tava na cadeia há muito tempo. Não tava não, para com isso, Kim. O capitalismo que morre é pobre. Mas enfim, a Dilma agora, né, anuncia que vai conceder linhas de crédito para ditaduras que historicamente dão calote no Brasil e agora vão poder dar calote no Banco dos BRICS, né? A Dilma disse isso, Kim? Todos os países que formam os BRICS agora com um banco presidido por Dilma Rousseff. Mentira! Qual que é o impacto e qual que é o problema disso para o Brasil? O problema é muito simples. Primeiro, né, o Banco dos BRICS tem muito orçamento, mas tem um orçamento limitado, né? O que significa que as várias empresas no Brasil hoje pegam dinheiro emprestado com os bancos dos BRICS, vão ter que disputar com empresas e com governos, né, que a gente já sabe que vão dar calote, né? Sabe o que eu acho engraçado? É que esse foi o mesmo argumento utilizado lá pelo cara que é hoje o presidente do Banco Central para justificar a taxa de juros na casa dos 13%, que é injustificável.
tem vários economistas ganhadores de prêmio Nobel de economia falando, mano, não faz sentido essa taxa de juros como tá, mas ele continua mantendo, né? E um dos argumentos que ele meteu foi esse, de que, olha, a culpa do juros tá alta é do governo, porque o governo acessa ao crédito, por conta disso o dinheiro fica escasso, e aí fica mais caro. Ele meteu essa, ele chegou nesse nível. O Kim tá fazendo a mesma coisa, ele tá dizendo que o fato da Dilma estar lá e ceder, e aí de novo, essa informação tá vindo da cabeça do Kim, né? O fato dele oferecer dinheiro para países que ele tá dizendo que não vão pagar, porque o Kim tem uma bola de cristal, né? Kim agora, ó. O país foi pedir um empréstimo no BRICS, segundo o Kim, ó. Estou vendo aqui nas minhas cartas que esse país não vai pagar, né? Então o Kim tá nessa. Então ele tá dizendo que, como vai emprestar para um país que supostamente não vai pagar, o crédito vai ficar mais caro e aí vai ferrar para todo mundo. Esse é o raciocínio. E a gente já saber que vai dar calote, o próprio Banco dos BRICS sabe que esses países vão dar calote. E por saber que esses países vão dar calote, os juros vão aumentar para todo mundo, porque alguém precisa pagar a conta do calote, né? Então, hoje essas empresas que se beneficiam dessa linha de crédito concedida pelo Banco dos BRICS, que viabilizam muitas vezes a sua operação por meio desses empréstimos, seja para conseguir um caixa, né, para poder operar a sua empresa, seja para fazer algum investimento de maquinário, de mão de obra, enfim, essas empresas vão ter menos espaço, vão ter menos oportunidades de conseguir crédito com o Banco dos BRICS, e quando conseguirem esse crédito ainda vai ser mais caro do que é hoje, às vezes até inviabilizando, às vezes até tornando desinteressante tomar um empréstimo com o Banco dos BRICS, que hoje você consegue a uma taxa de juros que é interessante para essas empresas. Qual a taxa de juros do BRICS, Kim? Pode se tornar desinteressante porque vai ficar caro demais o crédito para você pagar a conta dos caloteiros, pagar a conta das ditaduras que tomam empréstimos que não são revertidos. Peraí, vamos lá. O Kim tá dizendo, vocês estão sacando, né? As ditaduras. Então o Kim tá dizendo que a Dilma falou que vai não só emprestar dinheiro para um país que o Kim já preveu que não vai pagar. Esse país é inclusive uma ditadura. Que país é esse, Kim? Porque olha só, talvez você não saiba, existe um regulamento dentro do Banco do BRICS, porque o BRICS é uma união de países para poder juntar grana e fazer um banco de financiamento coletivo entre esses países, né? Brasil, China, Rússia, me lembra os outros aí. Vocês lembram de cabeça? Não lembra não? Vamos pesquisar aqui. Nós pesquisa. Nós é doido. Vamos lá. BRICS. Vamos lá. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso aí. Então, qual é o rolê? Existe uma regra dentro do BRICS que, para um país poder ter acesso ao crédito do BRICS, ele precisa fazer parte do BRICS. Então me fala, qual desses países é uma ditadura? É o Brasil? É a China? É a Índia? É a África do Sul? Responde aí pra nós, Kim Kataguiri. De nenhuma maneira em benefício para sua população. A gente sabe muito bem onde é que vai parar dinheiro emprestado para ditadura, dinheiro emprestado para ditador que vive, né, na bonança, que critica a burguesia, critica o tá mostrando o cara do churrasco por quê, Kim? Capitalismo, mas ao Maduro, Venezuela, o BRICS vai emprestar pra Venezuela, mas como se a Venezuela não faz parte do BRICS? Utiliza o dinheiro dos mais pobres, da população sofrida que vive sob essa ditadura socialista, né? Muitas vezes você, né, com essa distribuição centralizada até de alimentos, né, até a figura do caminhoneiro que vai entregar os alimentos oficialmente nas residências, se torna uma profissão cobiçada, né, pelo poder que esse sujeito ganha de centralizar os recursos, centralizar a comida para distribuir para os habitantes. Muitas vezes você tem casos relatados nessas ditaduras até de tráfico de alimentos, de tráfico de frango, por exemplo, porque você não consegue. É falso correlato. E, de novo, quem está usando um argumento que é de um país que geralmente teve suas exportações, teve suas reservas internacionais, que geralmente estão em dólar, tomadas por quem? Estados Unidos, famoso embargo. Comprar no mercado oficial, porque a escassez é tamanha no mercado oficial que você precisa recorrer ao mercado negro, que muitas vezes você precisa fazer bicos para conseguir um dinheiro por fora daquela renda, né, que é... Tá falando do Brasil?
a gente tem que fazer bico por fora é que no Brasil, cara. Miserável, ou daqueles vales miseráveis que são concedidos pelo governo, você precisa de um bico muitas vezes relacionado ao turismo, né? Você conseguir uns dólares ali com o turista, uma moeda estrangeira ali com o turista, porque a moeda nacional não vale absolutamente nada. Porque esse país sofre um embargo, né não, Kim? Fala, Kim, fala do embargo. Fala, você consegue, fala a palavra embargo, fala, embargos americanos, fala. Né? Porque você precisa de um caminhão de papel moeda para você comprar um pão, né? Então, muitas vezes essas pessoas na miséria, né, têm de recorrer a bicos Rio de Janeiro? a moedas estrangeiras para depois utilizar o dólar no mercado negro e aí conseguir, né, um mínimo de dignidade, um mínimo de alimentação para sobreviver numa ditadura socialista. Ou seja, a gente sabe muito bem da hipocrisia, né, desses países socialistas que falam tanto sobre igualdade, mas que são os países mais desiguais, porque é onde a população mais... Sabe onde é desigual, Kim? mais vive na miséria e onde os ditadores e a elite da burocracia vive no melhor dos mundos, né, com o dinheiro da população miserável. Então, tudo isso para dizer que a gente sabe muito bem que o dinheiro que essas ditaduras tomam emprestado, seja do Brasil via BNDES, seja do Banco dos BRICS, como agora vão passar a ter acesso, que não tinham acesso até agora. Mas como, Kim? Se o rolê interno diz que não pode, proíbe, Kim. Justamente porque as administrações, né, todos os indicados por todos os países dos BRICS não concediam empréstimo para quem sabe que vai dar calote, né? É uma coisa evidente, uma coisa óbvia. Pode ser um banco de desenvolvimento que deve dar alguns incentivos, que não precisa necessariamente trabalhar com juro de mercado, que pode dar um juro um pouco mais barato, mas ainda assim é um banco, né? É um banco que não pode quebrar emprestando dinheiro para caloteiro. Mentira! Enfim. Ele tá botando a imagem da Venezuela. Cara, de novo, ó, existe uma regra dentro do BRICS que o banco não empresta para quem não faz parte do BRICS. A Venezuela não faz parte do BRICS. O Kim está fazendo o quê, de Xandão? Mentira! Isso vai ser compensado para o banco não quebrar com taxa de juros mais cara, com o preço do dinheiro ficando maior, né, mais alto, mais caro para aqueles que vão tomar os empréstimos e que vão pagar e que vão honrar, né, os seus compromissos em dia, né? Então, depois de no Brasil ter sido caçada, ter sido empichada, né, por cometer pedalada fiscal, né, deixando um rombo de mais de centena de bilhão na... Ô, Kim, ó, o Kim tá escondendo uma coisa, tá? Pedalada fiscal. Vários políticos falaram isso, vários presidentes falaram isso. Era a coisa mais comum que político fazia, tá? Só que no caso da Dilma, como teve o fator político, tá? Ou seja, os caras resolveram armar contra ela, literalmente isso, tá, galera? Porque a Dilma, isso não é segredo pra ninguém, o próprio Lula já falou disso e já falou disso pra ela. Como ela não tinha tanto tato político quanto o Lula, por exemplo, tem, os caras falaram, não vai ceder pro Centrão não? Vamos te detonar. E aí ela foi de arrasta pra cima. Mas isso não é novidade, vários outros caras fizeram isso. As contas públicas, né, que às vezes o pessoal fala, não, né, petistas gostam de falar, não, a pedalada, todo mundo faz, o que já é uma mentira, basta ver o relatório do Tribunal de Contas da União que condenou a Dilma, que você vai saber com toda a plenitude que nenhum presidente na história do país cometeu pedalada fiscal antes de Dilma Rousseff, que para com isso, Kim. É uma narrativa que eles espalham tanto que muita gente até às vezes de direita acredita nessa narrativa. E um outro ponto, não é grave, é um negócio contábil, ali é uma maquiagem e tal. Por ser complexo, por ser uma manobra contábil, né, a população não entende da gravidade que foi isso e não entende que deixou um rombo pro pagador de impostos e justamente que é previsto na lei de responsabilidade como crime de responsabilidade, com o poder de derrubar um presidente da república pela sua... Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que derruba presidente é Congresso. Congresso derruba presidente por política. Eles derrubam presidente se eles não gostarem e se eles tiverem apoio popular. Que foi o que aconteceu aí no caso da Dilma. Como a Dilma não era muito boa da política, no sentido de agradar a galera, ela ficou muito impopular. Inclusive, a imprensa começou a bater. Aí os políticos viram que tinha espaço pra meter o impeachment. E, obviamente, pra esses caras crescerem. Porque foi aí que surgiu o MBL. Você lembra do MBL? O MBL não existia antes disso, tá? Gravidade por ter deixado, no caso do governo Dilma, rombo de centena de bilhão e não à toa a gente viveu a pior crise da história do país, com aumento de miséria, com aumento de desigualdade e com agora, né, o Lula no melhor estilo totalitário, né, porque o que faz o ditador da Coreia do Norte? O que fazia Stalin, né, apagava da história aquilo que era inconveniente, né, muitas vezes manipulava fotos e manipulava documentos para fazer parecer que aquilo que é inconveniente... Peraí, o Lula tá fazendo isso? O Lula tá manipulando foto? O Lula tá fazendo isso? Lula no Photoshop?
conveniente para o regime, que aquilo que é inconveniente para a narrativa, para o discurso político, é apagado da história completamente, é deletado da história completamente. Se você começa a permitir com que esse tipo de com esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aquilo vai pro buraco. Exatamente da mesma maneira, Lula age, né? E Haddad age ao apagar das suas apresentações o desempenho econômico do segundo mandato do governo Dilma, muitas vezes até do primeiro mandato do governo. Mas, irmão, o Lula já falou isso uma vez, ó, rei posto, rei morto. O Lula foi presidente em 2 mandatos. Por que diabos ele vai fazer, como é que é? Photoshop do mandato que não era o dele. Mas vamos lá, ó, vamos entender como o Kim tá sendo desonesto, tá? Porque a notícia que o Kim tá falando, ela não veio do nada, tá? E aí eu fui atrás antes, porque eu falei, vamos pegar o camaradinha, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Onde está a notícia? Primeiro que, aqui mesmo no corpo do vídeo do Kim, aqui ó, nos mostrar mais, tem aqui ó, link da matéria. Aí a matéria vem da onde? Gazeta do Povo. E aí a matéria diz o seguinte, Lula quer usar o Banco do BRICS para socorrer o governo de Fernandes da Argentina. Então vocês estão vendo? Olha como é maluco. O Kim fica mostrando no vídeo dele Venezuela. Mas a gente já sabe que existe uma regra que diz que o BRICS não empresta para países que não são membros. Venezuela não é membro, então não poderia, pelas regras, ter acesso a essa grana. Já na matéria da Gazeta do Povo, eles falam de quem? Da Argentina. A Argentina também não faz parte do BRICS. Portanto, pela regra, não pode ter acesso a essa grana. Inclusive, aqui na matéria do Gazeta do Povo, eles também dizem isso. Que como a Argentina não faz parte, né? A Argentina também não teria acesso. Ó, aqui, ó. Pela regra atual do Banco dos BRICS, né, essa é a nomenclatura aqui, uma sigla, o banco, né, o NDB, realiza operações de créditos apenas nos países membros do banco. Desde sua criação, a instituição concedeu apenas um empréstimo para um país não membro, que foi para o Lesoto, um enclave dentro do território da África do Sul. Mas a autorização foi dada, entre outros motivos, porque a ação financiada pelo banco foi considerada fundamental para a segurança hídrica sul-africana. Só houve um caso, e foi um caso de segurança de água. Os caras estavam ferrados de água e foi só nesse caso. Fora isso, não aconteceu. Como diz o Padre Quevedo, não existe. Tá? E aí, isso já derruba a paradinha do Kim, né? Aí vamos além, eu fui fazer aqui a pesquisadinha, né? Matéria do UOL. BRICS não emprestaram 7 bilhões à Argentina com o Brasil como garantidor. Tá aqui, ó, aquele famoso análise de fake news. Distorcido. Então, ó, o Banco do BRICS, né? Novo Banco de Desenvolvimento, essa sigla NBD. Banco do Grupo de Países conhecido como BRICS, não anunciou que emprestará 7 bilhões à Argentina, contando com o governo brasileiro como garantidor da operação financeira. De fato, há uma negociação do presidente Lula para que o banco faça empréstimos aos argentinos, mas o acordo não foi concluído. Aí agora eu vou explicar para vocês qual é o rolê, né? Primeiro... Mentira! Pois é. Deixa eu explicar para vocês aqui, para vocês entenderem estratégia do grego estratégia. De fato, pela regra do banco, o banco não empresta a quem não é país membro. Só que lembra do que eu falei para vocês aqui, que nos últimos 10 anos o Brasil perdeu espaço na América do Sul para a China. Então, a China se tornou um grande país que negocia com todo mundo porque o Brasil perdeu espaço, porque o Brasil deixou esse espaço para a China. O governo Lula está tentando reaver esse espaço. E aí vamos entender quem é a Argentina no jogo do bicho. A Argentina é o 3º maior parceiro comercial do Brasil. Só fica atrás de China e Estados Unidos. Eu não sei se vocês lembram, mas há anos atrás, quando o governo, se não me engano, do próprio Lula, criou a taxação menor, na verdade, isenção de imposto para a famosa linha branca, lembra? Que era geladeira, fogão, máquina de lavar. Nessa época, o principal país para quem a gente vendia geladeira e máquina de lavar era a Argentina. Então, a Argentina é o 3º maior parceiro comercial do Brasil. O que o Lula está tentando fazer? Tentando se aproximar para conseguir essa influência na Argentina que ele já tinha no passado e que agora não tem mais. Por quê? Porque a China entrou no rolê. E aí, qual é a estratégia do Lula? A Argentina está precisando de grana? Claro que está precisando de grana.
que o Lula sugeriu pro BRICS? Se liga no rolê. O Lula sugeriu, inicialmente, o papo do empréstimo. Só que o BRICS não empresta. O que o Lula sugeriu pro BRICS? O Brasil, de repente, emprestaria através do BNDES. Você sabe como é que funciona o empréstimo do BNDES? Ele não é para um país, ele é para empresas brasileiras que vão trabalhar no país. Então, digamos que eu tenho uma construtora e eu consigo, através do BNDES, fazer uma obra na Argentina, mas quem me paga é o BNDES, porque o contrato diz que uma empresa brasileira, através do BNDES, ou um contrato desse, a empresa é obrigada a contratar mão de obra e insumos do Brasil. Se estão ligados no rolê, então quando o Lula diz, vou meter o BNDES, isso vai ser bom para brasileiro também. Aí onde é que entra o BRICS? O Lula quer que o BRICS seja o garantidor do pagamento do empréstimo. Vocês estão ligados? Então, olha só. Eu empresto para a Argentina via BNDES, ou seja, eu beneficio as minhas empresas que vão fornecer insumos e o trabalho, e quem vai garantir o empréstimo, o pagamento do empréstimo para a Argentina, vai ser o BRICS. Vocês estão entendendo aqui o esquema? Vocês pegaram o esquema? Quero saber se vocês pegaram o esquema. Tancy Boy, viajei. Eu tava off, o Lino pegou. Vou repetir, ó. Quando o BNDES empresta grana, entre aspas, para mais uma, professor linguista. Como é que funciona o financiamento do BNDES para um país estrangeiro? Funciona assim, ó. País estrangeiro, você quer ter acesso a linhas de crédito no BNDES? Beleza, a gente dá entre aspas, né? Empresta. Só que você precisa contratar empresas brasileiras, com funcionários brasileiros, comprar insumos brasileiros. Então, vou dar exemplo, se a Argentina fosse precisar construir um prédio, ela teria que, através do BNDES, ela precisaria contratar uma construtora brasileira, contratar insumos brasileiros, sabe? Ferro, piriri, pororó. É assim que funciona. Então, o que o Lula tá dizendo? Olha, eu quero ajudar a Argentina, mas como a Argentina tem um histórico de não ser um bom pagador, digamos assim, quem vai ser o fiduciário, né? Como é que é a palavra? Quem vai assinar o financiamento, né? Quem vai ser o garantidor vai ser o Banco do BRICS. Então, olha, Banco do BRICS, eu empresto para a Argentina e você garante o pagamento. Caso a Argentina não pague... Fiador, essa é a palavra. Caso a Argentina não pague, quem vai pagar é o BRICS. E o BRICS vai poder pagar o Brasil, teoricamente, porque o Brasil faz parte do BRICS. Vocês sacaram o esquema? Eu tô ajudando o meu país vizinho, aumentando a minha influência sobre ele, tô gerando grana e emprego pro meu país, pros trabalhadores brasileiros. Ou seja, são 2 coelhos com uma cajadada só. Esse é o plano do Lula. Então esse papo do Kim de que o Brasil tá querendo emprestar, que a Dilma, né, tá querendo emprestar pra gente que não paga, é como diz o Xandão. Mentira! Agora vem cá. Vocês sacaram como uma jogada... Ela nem é tão complexa, mas ela é inteligente. Aí vem o Carlos Alberto de Nóbrega me dizer que, olha, o Lula não estudou. Meu irmão, se esse homem sem estudar faz isso, tem a capacidade de pensar nisso, imagina se estudasse. Pelo amor de Deus. Quando eu li isso, eu falei, o miserável é um gênio, né? O miserável é um gênio! E qual a garantia para o BRICS em relação ao Brasil? Porque o BRICS, como ele é o banco desses países, Brasil, Rússia, China, piriri, pororó, ele só pode emprestar para esses países, tá? Mas, de novo, isso é um planejamento que o Lula pensou. Não quer dizer que tá rolando, não quer dizer que vai rolar. Foi o que ele pensou. Por isso que essa sua pergunta aqui, Tancy Boy, né, de qual é a garantia para o BRICS em relação ao Brasil, eu diria, e aqui sou eu falando, no mínimo que são as reservas internacionais. Porque o Brasil tem quanto aqui de reserva internacional? Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Reservas internacionais Brasil 2023. Vamos ver aqui, ó. Poder 360. Brasil tem a 7ª maior reserva cambial do mundo. Estoque do país soma 346 bilhões de dólares. Brasil tem um cofrinho com 346 bi. Eu acho que isso pode ser usado também, tá? Mas aí sou eu falando, tá? Como uma parada. Então, isso mostra como o MBL, pra variar, né? Tá sendo baixo, pegando a galera que não manja. Isso mostra como o Lula é ninja pra cacete, bicho. Só posso dizer. Quando eu fui lendo a respeito disso, eu falei, porra, bicho, o Lula é ninja pra cacete, mano. Porque isso faz sentido, né?
Então, respeita o Nine. Respeita o Nine, mano. Atenção você que tá afim de aprender um pouco mais sobre ferramentas de inteligência artificial e também tá afim de aprender sobre produção de conteúdo. Você agora tem a chance de participar da minha área de membros chamada Além do Óbvio. No Além do Óbvio, você vai aprender a usar algumas das ferramentas de inteligência artificial mais descoladas e novas do momento. E obviamente que você também vai ter a chance de aprender comigo produção de conteúdo. Então, se você quer encurtar caminho, assine o Além do Óbvio, custa apenas R$20 por mês e eu serei seu professor